Olá, no Pauta Especial de hoje nós vamos conversar sobre a infestação de escorpiões que tem assustado moradores de alguns bairros de Maceió. Também vamos falar sobre o termo de cooperação que vai ajudar nas pesquisas do Polo Agroalimentar de Arapiraca. No verão, a proliferação de animais peçonhentos aumenta. Consequentemente, os acidentes provocados pelo contato com esses bichos crescem entre os meses de outubro e março, considerado o período mais quente do ano. O surgimento de escorpiões dentro de casa assusta moradores de alguns bairros de Maceió. Para saber como reagir em caso de picadas e como evitar a presença desses animais, recebemos a coordenadora do Programa de Combate a Vetores da Secretaria de Saúde do Estado, Silvana Tenório. Silvana, esse período é propício por quê? Os escorpiões, eles têm uma biologia que eles se adaptam muito bem a ambientes quentes e úmidos. E se esse ambiente for escuro, melhor ainda. Então, por isso que nesse tempo que a gente está com um ambiente mais quente, é um ambiente bem propício à proliferação desses animais. Bom, e ele reserva esse período também para atacar, né? Já que há uma proliferação, né? Na verdade, eles estão se defendendo, eles atacam porque eles estão se defendendo. E quando se deixa as condições favoráveis à proliferação deles no ambiente, no domicílio, então isso vai acarretar em acidente consequentemente. Então pensar que o escorpião está fazendo uma estratégia de ataque, isso é um medo engano, né? Não, engano, com certeza. O que acontece é que eles... Como eu falei anteriormente, o ambiente propício, que seria, como eu já falei, o ambiente quente e úmido e o ambiente que tenha o alimento dele, principal, que no caso seria a barata. Então, o que a gente recomenda muito é que as pessoas procurem limpar caixas de gordura, porque quando a caixa de gordura está suja, ela tem baratas, ela chama barata no caso, e quando tem a barata é o principal alimento. Então, se você tem na sua casa, se você acumula objetos, resto de telha, resto de material de construção, então ali já vai favorecer, porque aquele ambiente já vai estar sombreado com esse tempo de verão. Então, aquele ambiente já vai estar quente, então a umidade já chega também. E se tiver a caixa de gordura onde tem lá o alimento dele, então ele não vai querer sair da sua casa, ele vai continuar lá porque ali ele tem o alimento dele. E no momento em que ele sai para ir se alimentar, sai do esconderijo que ele está para ir se alimentar, é geralmente o momento onde acontecem os acidentes, que geralmente acontece à noitinha, porque escorpião é um animal de hábitos noturnos. Então, geralmente, à noitinha, ele sai do seu esconderijo para ir buscar seu alimento e também no finalzinho no comecinho da manhã, que é quando ele está voltando para o seu esconderijo. Então, os acidentes acontecem, na maioria das vezes, nesses horários, que é o horário em que a gente consegue encontrar com ele no caminho onde ele está indo buscar o seu alimento. Então, o combate, todos nós sabemos, então, se a gente entende qual é o metabolismo, a biologia, o modus operandi do bicho, a gente consegue combatê-lo, não é? Consegue. Assim, eu gostaria até de chamar a atenção para vários anúncios de produto químico que combate escorpião. Até o momento não existe nada que esteja comprovado pelo Ministério da Saúde através de pesquisas de combate a escorpião, porque ele como eu já falei, ele tem uma biologia muito, muito forte, então ele sobrevive em ambientes inacreditáveis. O combate ao escorpião ele se faz através da prevenção. Então, quando eu falei de algumas medidas de você não favorecer o ambiente dele, então você está combatendo. E quanto a esses produtos, o que é que acontece? É controverso, mas na verdade, quando se coloca esses produtos com a intenção de matar o escorpião, você está favorecendo o acontecimento de acidentes. Por quê? Porque um veneno ou um inseticida que diga vai matar escorpião já começa errado, porque escorpião não é inseto. Escorpião é um aracnídeo, então a biologia dele é diferente do inseto. O que é que vai acontecer? Só vai matar se ele for jogado em cima do animal. Se não for, ele vai se esconder. Ele consegue passar meses sem se alimentar e sem respirar. Então, enquanto aquele produto ainda estiver ativo no ambiente, ele vai estar escondido. Por que pode provocar mais acidente? Porque quando ele sente, ele vai querer mudar de abrigo. Então, nesse meio tempo que ele está mudando de abrigo, é o momento em que vão acontecer mais acidentes.
É comum a gente ver, vai limpar uma caixa de gordura, a gente consegue visualizar muitas baratas mortas, mas ninguém consegue, quando vai desinfetar para escorpião, ninguém consegue ver muitos escorpiões mortos, porque na verdade eles se escondem para fugir daquele produto que está no local. Bom, mas um indício muito forte de que existe escorpião no lugar é a barata, não é? Sim, com certeza. Um indício muito forte, por isso que a gente recomenda, enquanto prevenção de acidentes, é você evitar em sua casa o aparecimento, a presença de barata. E para você evitar isso, como eu já falei anteriormente, tem a questão das caixas de gordura, o acondicionamento de lixo de forma correta, bem fechado, está colocando o lixo dentro de lixeiras bem vedadas e periodicamente está fazendo essa limpeza da caixa de gordura. A senhora falou no horário assim, em que ocorrem os acidentes, né? O início da manhã, final da tarde e à noite. Isso. Não é? E geralmente, como é que acontecem esses acidentes? Geralmente, assim, o índice maior nas mãos, né? E nos pés, dedão do pé. Por quê? Porque nas mãos a pessoa vai tocar em alguma coisa por onde ele está passando e no pé ele está andando e a pessoa pisa, chega a pisar. Existem algumas situações em que ele é encontrado em roupas. Então a roupa está lá. Toalhas principalmente. Por quê? Porque a toalha já está úmida. Se ela está encostada em algum lugar, ela já vai ficar bem aquecida, então já vai favorecer porque ele já gosta. Além de umidade, escuro e meio aquecido, então ele vai ficar ali. E às vezes as pessoas vão pegar a toalha, vão pegar uma roupa que está acumulada, que está no canto, então também tem muito acidente proveniente desse tipo de ação, de atitude. Bom, uma vez cuidando do ambiente, se evita inclusive inúmeros acidentes. Eu nunca ouvi dizer que uma pessoa morreu por um ataque de um escorpião. É bem verdade que os nossos são menos venenosos que a maioria dos escorpiões que são letais. Isso. O escorpião que nós temos aqui, a incidência maior em Alagoas, é o chamado Titius stigmosus, vulgo escorpião amarelo, que é o que a maioria das pessoas encontra. É o que tem a peçonha mais forte aqui em Alagoas. E nós temos óbitos. Tem óbito? Tem óbito. Nós tivemos dois óbitos em 2014. 2014, que foram 2 crianças, que na verdade a faixa etária, idosos e crianças, é a faixa etária assim, que estão mais suscetíveis ao acidente agravar. Acidentes. Apesar que, dentro do que você colocou em relação à peçonha, realmente, entre os do Brasil, é um escorpião que ainda tem uma peçonha não tão grave. E é importante também que a população saiba que dos acidentes que ocorrem em Alagoas, apenas 2% se agravam até chegar a óbito. E na maioria das vezes isso acontece por conta do atendimento tardio. E aí agora, nesse momento, eu chamo a atenção da população. Em caso de acidente, lava com água e sabão e imediatamente busca a unidade de saúde. Às vezes eu já ouvi conhecidos dizer, não, eu levei uma picada de escorpião, no entanto, como não doeu muito, eu nem busquei. Na verdade, quem vai dizer se o acidente é grave, é moderado, é leve, é o médico. E às vezes o acidente começa leve e depois ele se agrava. Então, o mais indicado é, mesmo que a pessoa não esteja sentindo muita dor, que ela busque a unidade de saúde. É necessário capturar o animal? Se possível, é importante. Agora, assim, não só vai se conseguir capturar o animal. Se possível, é importante até para o médico avaliar se foi esse da peçonha mais grave, se não foi. Dependendo do tamanho do animal também. E avaliar o nível, assim, o que é que ele vai usar. Na maioria das vezes, outro esclarecimento, que às vezes algumas pessoas chegam para mim e dizem, Silvana, eu fui na unidade e nem tomei soro. 98% dos acidentes do estado não requer soro anti-escorpiônico, porque, como eu falei anteriormente, 98% dos acidentes são leves. Mas por que buscar unidade se não requer soro? Porque eles aplicam lá um bloqueio anestésico. Como quem já, eu não fui picada ainda, mas como quem já foi picada por escorpião, dizem que a dor é muito forte. Então, eles fazem um bloqueio anestésico para aliviar aquela dor. Quando esse acidente ele começa... E espera o corpo reagir? Eles fazem um bloqueio, dá uma meia hora, aguarda um pouquinho e espera para ver se vai só ficar na dor. Por que eu estou te falando isso?
Porque existem casos em que o acidente ele começa a agravar. Aí as pessoas dizem, poxa, mas a dor é muito forte, então isso é grave. Não. Quando ele começa a agravar, a pessoa começa a sentir forte dor de cabeça, ânsia de vômito, às vezes taquicardia. Então, esses sintomas, sim, são de acidentes mais graves. A dor local é comum, não requer a soroterapia. Uhum. E por que a pessoa chega a morrer? Exatamente. Quando o acidente ele passa de leve para moderado e grave. Isso envolve uma série de situações. A faixa etária, como eu falei, suscetível é criança e idoso. A criança porque não tem uma proteção do organismo ainda completa. E o idoso porque já, na maioria das vezes, já está mais debilitado. Então, quando esse acidente, ela começa a sentir mais do que a simples dor local, então ataque cardíaco, a bradicardia, ânsia de vômito, e essa pessoa não recebe a soroterapia, que foi a situação dos casos dos óbitos que aconteceram aqui, como foi criança, quando a mãe veio imaginar que poderia ter sido um escorpião, a criança já estava mal. Então, como a criança já estava mal, ela levou até a unidade. Então, quando chegou a tomar a soroterapia, o quadro da criança já estava bem avançado. Então, a criança o paciente pode vir a óbito por problemas renais, por problemas cardíacos. Todo posto tem essa avaliação especializada em ataque de escorpião? Todos os postos têm. Foi importante você perguntar, porque, mais uma vez, eu quero esclarecer à população que o HDT, o Elvio Alto, devem ser encaminhadas, as pessoas devem se encaminhar ao hospital só quando for criança. Quando for um adulto, todas as unidades, a unidade Assis Chateaubriand no Tabuleiro, a unidade João Firman no Jacintinho, a unidade Noélia Lessa, todas elas estão capacitadas a avaliar o acidente e a fazer esse bloqueio anestésico. Até porque o Elvio Alto é um hospital que recebe diversos outros agravos. Então, a gente recomenda que só encaminhe, em caso de picada de escorpião, para o Elvio Alto, as crianças abaixo de 14 anos e os demais busquem as unidades de saúde, porque lá vai fazer a mesma coisa que o Elvio Alto fará, a avaliação e o bloqueio anestésico. E é difícil um adulto agravar a situação, mas caso isso venha acontecer, a unidade encaminha para o Elvio Alto. Então, às vezes a gente recebe reclamações do Elvio Alto de que a procura lá está muito grande, sendo que outras unidades elas estão atendendo, estão aptas a atender esses casos de acidentes. Conversamos com Silvana Tenório, coordenadora do Programa de Combate a Vetores. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada a você. No próximo bloco vamos falar sobre o termo de cooperação entre a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação e a Universidade Estadual de Alagoas para melhorar as atividades de pesquisa do Polo Agroalimentar de Alagoas.